Paz do Senhor, queridos amados amigos e irmãos, estamos aqui trazendo o nosso comentário, Maktub, está escrito, através do livro dos Hebreus, a história dos Hebreus, narrado pelo Flávio José, o grande historiador judeu, como nós apresentamos no vídeo anterior, no vídeo passado, nós falamos sobre ele, um pouco dele, para iniciarmos esse comentário maravilhoso e andarmos e narrarmos sobre essas histórias, a qual muitos sabem pela palavra de Deus, mas não conhecem ainda pela história mesmo. Então temos aqui esse autor maravilhoso, esse historiador chamado Flávio José, que ele está aí escrevendo esse livro dos Hebreus para nos ensinar muita coisa maravilhosa, querido. E aqui eu trago primeiro para vocês a importância da história para compreendermos o plano de Deus. Ele veio toda essa história e trouxe desde lá dos tempos antigos e no mesmo período a qual vivenciou a vida dos apóstolos, ali na década dos anos 70, na era 70 ali, ainda no Império Romano, quando o Império Romano ali estava ainda comandando e perseguindo a igreja. Flávio José, não errar o nome do nosso historiador, estava ali lutando junto com alguns líderes religiosos. Ele era fariseu e queria a libertação do povo de Israel, e achava que iria pela força. E depois que decepcionou-se, acabou agora escrevendo. E ali passou a escrever toda a história de Israel, desde lá do início, desde Gênesis. E nós vamos comentar hoje também sobre esse comentário, falando sobre essa importância que foi usada a primeira vez da história, em Heródoto, 484 e 425, esse período aí, na década dos anos 70 ali, depois, na era cristã, já ali no iniciozinho dos séculos, Então eles estavam ali proclamando e falando, e Flávio José agora vai escrever tudo o que ele passou através da vida daquele homem, que ele vivenciou, que ele conheceu, passou por aquelas guerras e muitas guerras, e agora viu que escrevendo a história dos Hebreus, para que nós tenhamos uma compreensão melhor do qual foi o plano de Deus para a vida do homem e de seu povo. Aqui iniciamos o primeiro capítulo, que vai falar do início, da criação de Deus. Olha os detalhes que Flávio José pegou do livro do Gênesis, onde Moisés escreveu. Ele vai dizer que Moisés escreve ali no primeiro dia, o dia depois que o Espírito de Deus ali estava por cima de todas aquelas águas. Deus faz a luz brilhar e ele vai chamar, chamou um dia e não o primeiro dia. Olha que no olhar do historiador Flávio José, ele vai trazer isso para a nossa compreensão. E o interessante é que depois que Deus cria todos os luminares, todos o sol, a lua, as estrelas, o universo, o mundo inteiro, o ser humano em si, agora ele vai mostrar que Deus faz um grandioso jardim e ele vai especificar e ele vai explicar que Moisés foi dar detalhes sobre esse jardim maravilhoso. E ao pegar esse jardim, ele vai mostrar que um rio só ali naquele jardim tinha 4 braços, cada um dividindo nas regiões ali do Oriente, pela Índia, pelo Egito, pela Etiópia. Eram aqueles países aonde estavam ali próximos. E todos aqueles 4 braços daqueles rios, o rio Tigre, o rio Pison, o rio Eufrates e o rio, por último, Gion, que eles eram os rios que vivenciavam ali toda aquela região, aonde a belíssimo jardim do Éden estava ali. Hoje ninguém sabe aonde fica, mas Flávio José vai especificar, explicando grandemente como é maravilhoso aqueles rios. E eu vou ler aqui para você, mostrando o quanto ele vai explicar para você sobre esses rios. Primeiro ele vai mostrar que o jardim era regado pelo grande rio, que rodeava completamente, se dividia 4 outros rios. O primeiro desses rios chamava Pison, que significa plenitude. E aí ele vai explicar que na linguagem dele era plenitude, e para os gregos chamavam de Ganges. Corre para a Índia, que aquele rio ele decorria até a Índia ao chegar no mar, ali onde fica a atual Índia. E aí seguindo o segundo também o Eufrates, que significava fora na linguagem dele, que significa dispersão ou flor
era aquele rio que fazia ali um simbolismo ali da dispersão, como fosse uma flor. E o terceiro chamado Tigre, de Glan, que significa estreito e rápido, e que vinha do Oriente, né? Ele ali, ambos desembarcavam no mar, tanto o que vinha no Mar Vermelho, tanto o Tigre como o Eufrates desembocava ali no Mar Vermelho, aquele mar maravilhoso onde Deus vai fazer abrir em duas partes. Nós estaremos lendo também depois sobre isso, né, através do historiador Flávio José. Estou aqui explicando para você os rios ali do Jardim do Éden. E o último, que era o quarto, que era Gion, que significava vem do Oriente, também ele era chamado de Rio Nilo pelos gregos, que era ali que rodeava todo o Egito, aonde os grandes faraós, os grandes impérios dos faraós ali, tudo era comandado ali por aquele belíssimo rio que Deus deixou aqueles homens entender. Então, querido, aqui tem uma noção grande da história da palavra de Deus, só no primeiro capítulo, que você vai entender as grandezas, as maravilhas, para você entender, através da cabeça de um historiador, como é diferente, né? Como é maravilhoso entendermos as grandezas que Deus fez desde lá do início do Gênesis. Tá? Então, que você gostou, você guarde no seu coração, compartilhe conosco, continue acompanhando nós. Estaremos trazendo o segundo capítulo, né, de Flávio José falando mais sobre esse assunto aqui de Gênesis, do início ali do livro de Gênesis. Esse é o nosso comentário, esse é o nosso Mactub, está escrito. Deus abençoe você, até a próxima.